O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se ouviu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, paroquianos aqui da paróquia Cristo Luz dos Povos, comunidade São Bento, você que participa conosco de outra paróquia, outra região, outra cidade. Já no 6º dia da novena em preparação para a festa de São Bento, no próximo sábado, dia 11, cujo tema bastante propício, nada preferir senão ao amor de Cristo, pois nele nós encontramos a esperança que não nos decepcionará, porque Ele está sempre com a gente, sempre caminha conosco, em nossa família, em nossos momentos difíceis, neste tempo de pandemia, tempo em que na condição humana as incertezas são poucas, também as tristezas aparecem, as angústias, mas Ele é o caminho, Ele é a esperança, Ele é a força. E nós devemos ser sinais do amor de Deus, dessa coragem, dessa esperança para todos, sendo também responsáveis, cumprindo com o nosso dever, fazendo a nossa parte, responsável, consciente, para que assim, pela intercessão de São Bento, possamos superar este mal e outros males que possam atingir a humanidade. E a palavra de Deus vem justamente nesse sentido para nos fortalecer, para nos encorajar, para nos esperançar. Deus que não nos decepciona, Deus que sempre compadece da humanidade frágil, e isso desde o Antigo Testamento. Olhando para a primeira leitura, tirada da profecia de Oséias, Oséias era também agricultor, cuidava do rebanho e de repente chamado por Deus para ser o porta-voz do Senhor. E ele vai denunciar também, entre muitos pecados, muitos erros, o maior deles, cometido pelo povo de Israel. E também aos samaritanos, que não faziam parte do povo escolhido, mas também convocado, convidado a aderir ao verdadeiro Deus. Porque o povo perverte-se, muitas vezes começa a adorar um bezerro de ouro, um ser inanimado, sem vida, como se fosse um Deus vivo, verdadeiro, e deixa de amar, adorar, professar a fé em Yahvé, o verdadeiro Deus de Israel, que caminha com este povo e que conduz este povo ao encontro através da fé com Ele mesmo, o Deus da verdade, o Deus que caminha, o Deus que liberta.
Mas também o Deus de Israel, que é o nosso Deus, hoje revelado em Jesus Cristo, tornado-se um de nós, não é um Deus que exclui as pessoas. Pelo contrário, acolhe a todos. Mas também não é um Deus que faz acepção passando a mão na cabeça. Não. É um Deus que responsabiliza também a cada um de nós. Então nós também somos responsáveis pelas nossas capacidades que temos, dadas por Ele mesmo, mediante a todas as circunstâncias, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas físicas, humanas, nós também somos corresponsáveis. E nós precisamos estar atentos para perceber os sinais dos tempos. Que sinais são estes? Sinais daquilo que não é bom e daquilo que é bom, que vem do próprio Deus como segurança, como esperança para todos nós. E olhando para o Evangelho, nós vamos perceber bem isso. Os fariseus, os chefes, os que estavam à frente do povo, na dimensão religiosa, também não entenderam um grande sinal naquele tempo, que é o cumprimento da promessa do Pai. Jesus, o Messias, presente no meio do povo, Ele, o reino de Deus, entre o povo. E por isso mesmo Ele liberta, cura. E hoje Ele cura esse surdo, esse mudo. Representa essa cura também a surdez, a capacidade de dialogar, comunicar com o verdadeiro Deus, escutar a voz de Deus na encarnação do Verbo, na presença ali deles, Jesus Cristo, por parte da liderança religiosa, que estavam surdas, mudas, incapazes de compreender as Sagradas Escrituras para ver em Jesus o cumprimento da promessa do Pai, a realização, o Messias mesmo, entre o seu povo, entre as autoridades religiosas, também políticas naquele tempo. Portanto, é preciso que olhemos para o nosso tempo e vejamos também quais os sinais dos tempos para nós como igreja. E para isso nós podemos pedir a intercessão de São Bento. O que nós experimentamos, aproveitamos disso tudo? Não pode ser um tempo vazio, sem nada. Não pode ser um tempo num vácuo existencial apenas. É preciso ser um tempo também novo, mas de proveito para todos nós, para a sua família, para a sua própria pessoa, para que assim esse tempo não seja um tempo totalmente perdido, mas um tempo utilizado para outras dimensões que de repente nem pensávamos e que de repente também caímos nesse tempo diferenciado, que vem como corte para nós em muitas situações, mas que então nos leva também pela razão, pela inteligência e pela fé a utilizar esse tempo para coisas boas, para olhar o nosso interior, olhar a nossa vida espiritual, nossa vida humana, nossa vida de família, até mesmo nossa vida de igreja, mesmo não estando podendo agora participar de uma forma presencial, física, para que a gente valorize aquilo que ainda não paramos para valorizar. É um tempo de olhar de diversas maneiras para a nossa vida, para aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, a família, para que assim possamos sair deste tempo de pandemia, mais robustos, mais fortes na vida espiritual, na vida humana, mas também mais santificados, mais purificados, para que esse tempo não seja tempo perdido, mas aproveitado em várias dimensões espiritual e humana em nossa vida. E assim nós podemos contar com a intercessão de São Bento, para que não sejamos como as lideranças religiosas do tempo de Jesus, que estavam surdas, mudas, para compreender e falar, interpretar a mensagem
do tempo certo, que é o próprio Cristo, a encarnação, Deus que se faz um de nós, o Verbo divino que se faz um de nós e habita em nosso meio e nos salva, para que possamos perceber esse sinal também hoje da presença de Deus em Cristo, na ação do Espírito em nossa vida, em nossa maneira de ser, em meio às dificuldades e aos desafios. Não há vida humana sem problemas, não há vida humana sem dificuldades, sem desafios, mas podemos fazer desse tempo também um tempo de aproveitamento. E para isso nós precisamos e devemos pedir a São Bento, que no seu tempo também, lá no século V, VI, da era cristã que ele viveu, ele soube também enfrentar os desafios, testemunhar o Evangelho e perceber o sinal do tempo. Deus mesmo presente lá no mosteiro, na sociedade, enfrentando perseguições, traições. Ele então soube experimentar Deus e testemunhar Deus e anunciá-lo da melhor maneira possível. E assim nós podemos aprender também com ele. Ele que hoje é modelo de fé para nós, está no reino de Deus, padroeiro de nossa comunidade São Bento, que compõe a rede de comunidade de nossa paróquia, é nosso intercessor, para que possamos juntos, pela fé, pela unidade espiritual, em meio às adversidades e o distanciamento nesse tempo, crescer na vida espiritual, crescer como igreja, crescer como povo de Deus que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.